Amigos, aqui é o Souza, do Jornal Serigráfico, com o projeto Histórias Inspiradoras, junto com a feira Futuriprint. O entrevistado de hoje é o Eduardo da Cromajet. Vem aí, Eduardo. Fala, Souza, tudo bom? Como é que está você, meu irmão? Firme igual prego na areia. Oh, coisa boa. Grande Edu. E Para quem aí? não sabe, gente, o Edu é da Cromajet, uma empresa de comunicação visual, mas tem uma história para contar para nós. Muito, muito, muito interessante. Edu, quando é que você começou nesse mercado de comunicação visual? Eu comecei, acho que em 87, mais ou menos. 87, 88. Eu comecei a trabalhar. Eu comecei imprimindo em caneta, hot stamp. E depois eu fui para uma indústria e comecei a trabalhar com brindes. Quer dizer, você primeiro era um brindeiro e de repente você virou Comecei serigrafia. imprimindo porta-título, porta-passe, carteira de trabalho, aquelas porta-manual de veículos, caneta, chaveiros, essas coisinhas. E como é que você chegou, Edu, no caso, na serigrafia, até mesmo de médio formato, e agora você está com grandes formatos. Mas como você chegou na serigrafia? Então, meu pai, ele era um bom desenhista e ele tinha, desde pequeno, eu vi, meu pai trabalhava com impressão em tecido, camisetas e bandana, essas coisas. Foi ali que eu tive o primeiro contato com a serigrafia. Aí logo, como meu pai era muito bom desenhista, ele acabou vindo para São Paulo e aqui ele começou a trabalhar no setor. Em que Trabalhando. cidade você começou isso aí? Eu comecei a trabalhar com isso, eu tinha acho que uns 9 anos de idade, mais ou menos. Quando eu ingressei, assim, no processo serigráfico. Mas Eu em queria que trabalhar e cidade? ganhar dinheiro com alguma coisa. Então, eu montei uma caixinha para engraxar sapato e fui trabalhando. Aí meu pai falou, não, vem cá, vou te ensinar alguma coisa. Aí ele me ensinou a trabalhar com a serigrafia. Isso já em São Paulo? Já em São Paulo, Já em São Mas Paulo. escuta, isso aí é trabalho escravo, rapaz. Com certeza, exploração de menores. Aí eu Mas comecei a trabalhar, ele me ensinou, mas aí ele apareceu um emprego para eu trabalhar numa empresa de caneta. Acho que eu tinha mais ou menos aí uns 12 anos já. Comecei a trabalhar imprimindo caneta. Só que eu vi que aquilo não dava muito futuro, né? Aí fui buscar outras coisas. Até os 14, 15 anos, eu fiquei trabalhando fazendo bico nessa área. Até que apareceu uma oportunidade para eu trabalhar na indústria. Então tinham desenvolvido lá o menor aprendiz, alguma coisa do tipo, na época, eu não me lembro o que era. E eu tirei a carteira de trabalho, com 15 anos eu comecei a trabalhar. Aí trabalhei na indústria, aprendi comunicação visual, aprendi a parte de brindes, aprendi a parte de adesivos, offset, tudo que eu podia. Trabalhei durante 4 anos. Depois desses 4 anos, eu saí e montei minha própria empresa. então a Com Cromajet... 19 anos, eu montei a minha empresa. Quantos anos tem a Cromajet já? Então, a Cromajet, eu formei a Cromajet em 2002. Sim. Então, vamos falar aí, ela está com 16, vai fazer o quê? 9 anos. Não, tem mais, 2002. Vai dar, eu acho que vai dar 20 anos, não é isso? Ah, tá beirando isso daí. Já tá quase 20 anos. Já está quase com 20 anos. Mas, Edu, quando eu conheci vocês, quando eu estive o primeiro contato com você, você fazia serigrafia com máquinas semiautomáticas. Sim, Concorda? sim, sim. Onde é que você buscou isso daí, Edu? Como é que você chegou a esse desenvolvimento da sua empresa? Então, eu comecei fazendo comunicação, fazendo brindes. Quando eu Sim. montei minha empresa, eu peguei uma garagem e lá eu coloquei uma mesa de impressão, uma mesa de gravação e comecei a produzir brindes. Mas aonde você foi buscar o conhecimento dessas máquinas? Você Não viajou? tinha. O conhecimento foi olhando as grandes empresas que tinham no mercado. Não tinha nenhum veículo assim que passava Não, para a gente.
Tinha Veículo já tinha, algumas o coisas. telegráfico estava Não, na ela, né, tinha. Edu? Não, então, mas eu não conhecia. Não conhecia. Eu fui conhecer, acho que o Jornal Seriegráfico eu fui conhecer aí no finalzinho dos anos 90. Foi quando eu Exato. conheci, porque eu já estava mais. O negócio estava acontecendo. Mas antes não tinha nada. Aí, em 88, 89, não tinha muita, como é que se diz? Muita opção, né? Sim. Não tinha, você não tinha escolha. Não tinha, você tinha que se virar. Então, tinham poucos fornecedores de materiais. Acho que a importação ainda não era um item que existia aí no mercado, né? A gente tinha que usar muita coisa nacional. Então, assim, tinham boas empresas como a Imagraf, a Loricolor lá, a Gênesis, que mais tinha a Saturno, né? Que eram empresas que acho que elas dominavam o mercado nessa época Sim, sim. e eles davam um pouco de informação para a gente. Então era tudo meio na orelhada, era entre erro e acerto, né? Não tinha muita coisa. Lá no início dos anos 90, começou também esses projetos de algumas feiras aqui no Brasil, né? Sim, sim. Então, mas eu não tinha, a gente não tinha muito acesso a essa informação, né? Essa Sim. informação ela era muito restrita para a indústria. Então, assim, o público começou a ter mais contato com as feiras. Eu acho que mais ou menos aí entre 96, 97, porque foi quando veio a chegada das máquinas de recorte, a comunicação visual saiu da letra feita à mão para o recorte no vinil, as primeiras máquinas Sim. de solvente, as máquinas à base d'água. Então, assim, foi nessa época que as feiras começaram a crescer e a gente começou a ter mais informação. E também a liberação da importação disso, né? Porque acho que em 92 acho que foi quando começou a liberar a importação. Então a gente começou a ter acesso ao que acontecia lá fora, né? Que antes disso a gente tinha que se virar com o que tinha no Brasil. E as É, máquinas. Oi. nessa época aí, Edu, mais ou menos ali, final dos anos 90, foi a introdução das máquinas semiautomáticas, foi a Sim, introdução depois da tinta UV, aí depois começou a aparecer as impressoras digitais, lembra disso? sim. Isso, em 96, em 95, 96 começou a UV. E em 97 nós compramos a primeira curadora UV, que era inclusive esqueci o nome do dono da empresa, da O Jean? Econolite. Econolite. Ah, é Bonolight. É. Então Ah, ele sim, sim, sim. começou, aí, quer dizer, a gente não tinha dinheiro para comprar Larese naquela época, e a Larese estava num começo assim bem, bem forte, e eles estavam saindo do manual para o semiautomático. Aí a Sim, gente já tinha noção do que tinha lá fora, as máquinas da Larese já eram consagradas na época para o mercado de serigrafia, ela vinha desde os anos, finalzinho dos anos 80, a Larese introduziu as máquinas semiautomáticas e o mercado foi crescendo muito depois disso, né? é. A No, serigrafia no ficou final, industrial, né, aqui no Brasil. no final dos anos 90, nós tínhamos bastante empresas de equipamentos aqui que forneciam muito bem, né? E depois, claro, o mercado foi tomando uma visão diferente. Quando é que você teve contato, primeira vez, Edu, com as máquinas de impressão digital? Primeira vez que eu tive com impressão digital foi em 97, que eu vi aquelas máquinas, havia as máquinas de impressão da Encad, que Sim, a eu base tive d'água, né? antes. Eu comecei com as máquinas de impressões da Encad, que era tinta base d'água, Sim, que era uma máquina que veio com 300 dpi, era um cartucho da Lexmark, aí você tirava a tampa do cartucho, colocava lá, você já tinha, pegava da impressora mesmo, né? sim, sim. E a gente usou isso. Mas eu tive contato antes com a digital, na época da Biro Bandeirantes e da Espaço, da Pintex, eram empresas que trabalhavam com comunicação visual. Foi ali que eu fiquei apaixonado pelo mercado. Isso aí em 92, 93, mais ou menos, foi quando eu vi a primeira impressora à base de solvente, que imprimia lá com 80 picolitros, era uma gota d'água que caía na impressão. Era bom Uma para coisa olhar de doida, né? longe, era assim, uma coisa absurda, você ficava abismado que uma máquina fazia uma impressão que você usava tela, usava fotolito.
E em 97 eu conheci a Encad, foi quando eu adquiri uma máquina deles e eu adquiri uma Mimac de recorte e um Encad de corte, ou de impressão. E quando eles lançaram com 600 dpi, eu acho que uns 2 anos depois, eu comecei a produzir fotolitos dentro de casa. O nosso maior Sim. custo na serigrafia era o custo de fotolito, porque tinha que fazer o filme, tinha que fazer o negativo, depois fazer a ampliação para fazer o fotolito, aquilo era muito caro. Então, quem tinha fotolito dentro de casa ganhava dinheiro, porque o custo maior era o fotolito. E a gente comprou a máquina de impressão à base d'água e começamos a fazer fotolito dentro de casa. Isso Que coisa foi... boa. Depois disso, a gente não usou mais fotolito externo, porque eles foram melhorando a qualidade, né? Depois Sim. disso veio as Mutor com muita qualidade, mais de 1.200 dpi de qualidade, 2.400 dpi. Então, assim, isso melhorou muito o mercado de impressão. Então, em 2004, 2005, eu já estava com alta tecnologia de impressão e velocidade. Quando é que você fez a transição? Praticamente, você fez uma transição da serigrafia para impressão digital. Foi em Então, 2005, mais ou menos, né? Então, a transição começou antes, né? Eu comecei a produzir banner digital em 98, 99, 2000, até 2004, 2005, eu comecei a transição, mas nunca larguei a serigrafia. Em 2007, nós investimos, aí que a gente tinha dinheiro para investir em serigrafia semiautomática, Ok. com produção melhor. Então, em 2007, a gente começou a investir em tecnologia de impressão para grandes formatos e processo semiautomático. Foi dali para frente que a gente continuou. Aí a gente investiu mais em serigrafia. Até 2014. Que aí em 2014 a gente investiu em máquina industrial mesmo. Que aí a gente falou assim, o que tem de melhor no mercado? Aí nós fomos buscar, nós vimos aí HP, Fuji, que tinha Inca, nós procuramos aí várias marcas que tinha no mercado, né? Mas a que mais se encaixou com a gente foi a Dust, que foi a máquina que a gente introduziu a impressão digital industrial. Porque quando eu conheci você, ainda tinha aquelas máquinas com rodo puxado à mão, lembra? Ainda tenho, até hoje eu tenho. Tem ainda? Eu tinha 24 máquinas, 24 mesas de impressão, sendo que 12 delas eram semiautomáticas e 12 eram máquinas que eu puxava a mão. Ainda continuo puxando a mão. Alguns trabalhos a gente ainda faz puxando a mão. Cor especial, você quer mais qualidade, você quer menos velocidade. Então, você acaba usando o processo manual, que ele é um processo mais artesanal, mas que garante qualidade aí no final. Correto. Edu, como é que você tomou contato com todos esses equipamentos de impressão digital? Você esteve fora do país em feiras ou aqui dentro? Como é que gerou isso daí, esse interesse e esse conhecimento desse tipo de equipamento? Então, acho que no começo dos anos 2000, as feiras começaram a ficar mais profissionais, assim. Começaram a ter mais equipamentos, cursos, né, workshops. Então, assim, por intermédio das feiras, a gente conseguiu introduzir essas tecnologias, ficou mais fácil o acesso a elas, vamos falar assim. Então, assim, foi por meio de feiras, canais de revistas, como o Jornal Serigráfico, que sempre teve assim bem do lado do impressor serigráfico. Tinha até outra revista também, que acho que agora mudou o nome, era Empresário Serigráfico, e eu acho que hoje A revista agora virou... também, né? Oi? Tinha outros veículos. Tinham vários veículos, assim, mas assim, para nosso segmento, o que falava muito da serigrafia era o Jornal Serigráfico. Então, assim, e também acho uma outra revista que agora mudou o nome. Eu acho que Empresário Digital agora. Mas era uma revista também direcionada para o mercado serigráfico. As duas tinham muita informação. E as feiras elas eram muito ricas, né? A partir do ano 2000 aí, elas começaram a melhorar e te dava mais acesso. Em 2008 começou a chegar a chinesada aí com bastante coisa também. Sim. Então eles trouxeram muitos materiais, diversificaram muito o mercado. Isso para a gente melhorou muito, sim.
Hoje você está, a sua empresa está mais digital do que serigráfica. Sim, por conta de uma série de fatores. Um deles foi a pandemia. O meu custo operacional para serigrafia ele é alto. Quantidade de funcionário por máquina, produtividade, e o mercado em si ele tem demonstrado aí que aos poucos as empresas estão introduzindo mais campanhas durante o ano. Antigamente nós fazíamos uma campanha praticamente do mesmo cliente, fazia a mesma produção 3 vezes ao ano. Hoje o mesmo cliente pede 10 vezes ao ano, só que menores quantidades. Isso gera custo. Mudou, né, Edu, assim, vamos dizer, o mercado de comunicação visual mudou. Até mesmo as campanhas Sim. que antes eram feitas aqui, distribuídas pelo país, tomou uma outra formatação, concorda? Hoje eles já fazem a impressão nas praças que eles precisam, concorda? Sim, isso aconteceu porque São Paulo era praticamente o berço da comunicação visual no país. E em 2007, a Lei Cidade Limpa acabou com as empresas desse segmento. Então, eles tiraram muitas empresas do mercado por conta da proibição de uma série de comunicações que eram feitas, e isso meio que migrou os clientes que investiam muito em mídia exterior para ponto de venda. Então, foi uma inversão aí. Ele começou a fazer dentro do ponto de venda. Tem alguns clientes que sempre consumiram dentro e fora do ponto de venda, mas alguns eles saíram de fora para dentro do ponto de venda. Isso mudou um pouco o mercado, a característica. Esse é o mercado que você domina, né? Tem várias empresas aí que mandam bem também nesse mercado. Assim. A gente trabalha bastante, mas tem bons concorrentes aí no mercado. Ele cresceu muito. E uma concorrência sadia sempre te faz mexer um pouco mais rápido. Não, com certeza, com certeza. Eu acho que essa pandemia provou muito aí dos mercados que nós temos hoje. As empresas que ficaram, as que foram, as que continuam, mas estão ainda estão caindo aí de alguma forma. Então, assim, a gente vê que a comunicação visual é um processo que ainda vai longe. Mas temos as outras tecnologias que estão chegando, né? Sim, Principalmente sim. o LED, ele tem desenvolvido muito ponto de venda, né? Então, as empresas hoje já estão pensando num mundo mais digital, um mundo mais instagramável, que eles chamam, né? Aqueles pontos para você E tirar você já está fotos, nele? essas coisas. Oi? Já está com o pé nele ou não? Sim, a gente já está trabalhando ele já. A gente foi para cima de impressão 3D, só que o mercado ele não está absorvendo aqui no Brasil ainda é um processo meio lento, não sei se vão absorver. A gente ainda tem algumas dúvidas, por conta de custo, né? Edu, me responda uma coisa, uma curiosidade. Eu já vi isso lá fora e eu pensava que ia crescer mais rápido aqui. A utilização do tecido para comunicação visual, como é que você está vendo isso? Muito, usam muito. Você está Comunicação com está usando bastante... bastante. Você está A usando gente... máquina de sublimação? Não estou usando, eu estou fazendo impressão direto. Nós investimos em máquinas para fazer impressão direto no tecido. Em Só que não algodão? são todos tecidos que a gente imprime. Então, assim, imprimimos em alguns tecidos. Sim. Mas o mercado de tecido ele tem crescido muito e vai crescer ainda mais, porque com o avanço da tecnologia a gente consegue produzir mais rápido, as tintas melhoraram, então os processos de lavagem, os tecidos sintéticos, tudo isso evoluiu muito nos últimos anos. Então, assim, deixa mais prático o processo. E a sublimação, né? A sublimação ela veio atropelando tudo, né? E veio para ficar, né? Sim, sublimação é usado na moda hoje, né? Então, sublimação é um negócio que vai ficar aí por muito tempo. Você vai ter um gancho também na sublimação? A gente pensou muito nisso aí. Então, faz uns 2 anos já que a gente está trabalhando nessa parte de sublimação. Ainda os custos são altos, então a gente está meio que
para entrar, não dá para entrar para fazer. Então a gente tem que entrar com equipamento bom para industrializar o processo, né? Então, por isso que a gente ainda está fazendo conta para ver se vale a pena entrar ou não nesse mercado. Ou terceirizar, hoje tem muita empresa boa no mercado que dá para terceirizar com eles, então. E o custo é baixo da sublimação, né? Se a pessoa tem um bom parque de sublimação, ele consegue produzir bem. Se ele tem um parque pequeno, ele vai bater em concorrência. Ele não vai conseguir nunca pegar um pedido grande, porque o custo é alto para a produção da Você acha que sublimação. a lona, a impressão em lona, tende a diminuir paulatinamente? Com certeza. Ela não vai deixar de existir. Assim como existem vários veículos que hoje ainda continuam no mercado, a lona é um negócio que vai continuar no mercado, mas o volume é muito menor. Eu compro infinitamente menos que eu comprava há 10 anos atrás. Eu comprava 2, 3 containers de lona a cada 2 meses e hoje eu não compro. Se eu comprar um quarto de um container é muito. Diminuiu Então você muito. está muito focado no tecido. Eu estou mais no PP, no PETG, no PET, são materiais que a gente usa mais. A gente sempre foi muito forte em plástico, então a gente continua no plástico. Mas abrimos algumas portas aí para o papel, para o papelão. Mas o nosso forte é o PP corrugado, é o PS, é o PET, é o PETG. Esses são materiais que a gente usa bastante. Você é um dos primeiros empresários que tem uma preocupação ecológica que eu conheço. Ah, Como é sim, que sim. está? Como é que está o seu projeto de logística reversa? Esse projeto a gente começou em acho que foi 2008, se eu não me engano, que era o PDV Verde. E Sim. até hoje a gente trabalha ele de alguma forma. Agora a gente está expandindo ele para outros estados. Porque o que acontece? A maioria dos clientes, eles compram aqui e distribuem a nível Brasil. O Correto. problema é trazer esse material de volta de cada região. Isso eles acabam descartando por conta desse problema de logística. Fica muito caro trazer o material. Então, eles acabam descartando. Nós, além de fazer esse processo reverso em localidades, a gente está trabalhando materiais biodegradáveis. Então, Opa! assim, desde 2019, a gente mudou a formulação de alguns materiais para material biodegradável. Então, com a chegada de alguns óxidos biodegradáveis aí no mercado, a gente começou a fazer teste e deu certo. Hoje a gente trabalha com 90% dos materiais produzidos para os clientes, eles já são óxidos biodegradáveis. Então, se ele pode descartar em qualquer meio ambiente que em 2 anos ele vai se decompor. Que beleza. Escuta, e a captação de água, continua? Continua. Então, A gente pensou em energia solar também, mas eu preciso de um galpão muito maior para poder gerar energia para a empresa. Então, é um processo que a gente ainda meio deixou de lado. Tá na pauta, mas não para hoje. Quando a gente mudar o prédio, a gente tem intenções de mudar aí nos próximos anos, a gente provavelmente vai fazer uma fazendinha de produção de energia e geração de água também. é muito importante isso, essa visão, sabe, Edu? Eu entendo que todas as empresas deveriam ter essa preocupação ecológica. Você, Sim, como eu sim. disse para você, você é uma das primeiras empresas que eu conheci que tem essa preocupação ecológica, tanto com a logística reversa, como captação de água e o cuidado que você tem até mesmo nos descartes que você faz. Sim. As certificações que a gente tem são necessárias ter esses descartes. Da tinta, dos insumos, do solvente, dos bags, a reciclagem interna dos materiais. Todo o material aqui que é produzido volta para as empresas para Sim, fazer. Então, assim, principalmente como o nosso forte é plástico, a gente tem a reciclagem do PP, a reciclagem do PET e a reciclagem do polietileno e do PS. São os materiais que a gente usa mais. A lona é difícil descartar, então a gente, com o passar dos anos, a gente foi reduzindo a lona.
mas os outros materiais a gente tem 100% de reuso de todos. E essa consciência que você tem, você repassa para os seus funcionários? Sim, sim, todo mundo tem treinamento aqui para isso. O treinamento é para cuidar do cliente em primeiro lugar, né? E saber como que os materiais são descartados. Então, a gente tem uma separação aqui para cada material e eles ganham prêmios por conta desse trabalho que eles fazem dentro da empresa. Eles vão gerar custos, esses custos vão gerar lucros. Então, o cara fala, a gente tem um trabalho de descartar? Tem, mas isso está incluso no custo do funcionário. E a quantidade que ele conseguir reciclar, a gente consegue, de alguma forma, dar um prêmio, um almoço. A gente pensa em várias formas aqui de dar prêmios para os funcionários que fazem um trabalho, além de fazer o trabalho convencional, eles fazem algo a mais. Esses que fazem algo a mais dentro da empresa, eles são recompensados de alguma forma. Então, a gente estimula o grupo a estar sempre engajado em demonstrar resultados. Isso significa é bom. que você não tem bem funcionários, tem parceiros. Sim, sim. Eles trabalham porque, assim, eles sabem o custo dos materiais. Então, a gente mostra lá, de alguma forma, fala, olha, uma chapa de PS custa tanto. Então, assim, se tiver perda desse material, isso custa caro para a empresa. Agora, se você conseguir economizar e dar o mínimo de descarte possível para o meio ambiente, você vai ganhar com isso. Então, a gente trabalha isso sempre e os funcionários, eles gostam desse processo. Isso é bom até para as nossas certificações, que os clientes que a gente trabalha, eles exigem esse tipo de certificações. Você está Cuidado com o meio certificado ambiente, em todos elas, né? funcionário. Oi? Você está certificado em todos eles, né? Sim, sim, sim. Precisa, senão eu não consigo atender. A maioria precisa de Você, certificação. nesse mercado de comunicação visual, você é a única empresa verde ou não? Ou tem outras? Olha, eu não sei. Eu acho que virou uma moda isso, assim. Muitas empresas estão trabalhando a reciclagem. O processo de reciclagem nosso começou primeiro por pensando na parte ambiental, mas nós tínhamos um problema maior. Era o custo de descarte disso, que era muito maior do que não adianta você fazer o processo aqui dentro da empresa se lá fora o cara não faz. Aí eu falei, então vamos criar um processo onde o cliente também faz. Quando nós criamos o PDV Verde, nós fizemos um trabalho da seguinte forma: o cliente ele separava os materiais, nós retirávamos os materiais, fazia todo o processo de descarte e depois falava para o cliente, olha, você conseguiu tanto de crédito para uma próxima campanha. Aí eles ficavam empolgados com a coisa. Eles gostavam, porque mesmo que fosse para fazer uma ação de endomarketing, o cara falava, a gente quer fazer uma ação de endomarketing no escritório, queremos fazer uns banners, uns móveis, isso já estava incluso porque eles faziam o processo. Então, a gente acabava dando isso para o cliente como uma ação de marketing, de endomarketing para eles e uma ação de marketing para a gente. Isso criava um relacionamento onde o cliente sabia que se ele precisasse de alguma coisa, ele podia contar com a gente e ele não ia ter custo para isso. Que sempre acontece, né? Os departamentos criam uma ação pequena no escritório, um estímulo de vendas, um top of mind, alguma coisa do tipo. Então, eles acabam utilizando alguns materiais promocionais. O próprio RH dessas empresas pedem alguma coisa para engajar a equipe. E a gente acabava fornecendo isso de uma forma que ele não ia ter custo. Isso para eles maravilhoso. Aí falava, mas por que não tem custo? Não, porque você tem um processo de reciclagem, esse processo de reciclagem para a gente gera custo e gera lucro também. Então a gente repassa parte desse lucro para vocês. Aí Perfeito. a coisa foi. Hoje, Edu, quantos funcionários você tem hoje? Ou melhor, Hoje eu estou colaboradores? com colaboradores, aí vamos falar de 50 colaboradores. A gente investiu muito em tecnologia, então o que aconteceu? Nós fomos reduzindo o parque de produção. Então, nós pegamos os funcionários que tinham interesse em outras áreas, fomos migrando e os funcionários que realmente estavam na empresa, mas não se engajavam no processo, nós fomos trocando. E com a chegada das máquinas digitais,
isso diminuiu um pouco a produtividade da área manual. Então, a gente acabou introduzindo os funcionários em outros departamentos. O corte digital também, isso reduziu muito a quantidade de funcionário e nós reduzimos a equipe. Então, hoje nós estamos trabalhando com 50 colaboradores diretos. Indiretos nós temos mais aí uns 30, mas diretos são 50 colaboradores. Por que eu te convidei, Edu, para esse projeto? Histórias são contadas, histórias nós precisamos dela. Você incentiva a forma que você conduz a sua empresa. Eu te conheço há algum tempo e venho batendo palma todas as vezes que nós estamos juntos, a gente está sempre trocando ideia de como conduzir as coisas. E você tem sido um exemplo. Cada vez que eu estou zanzando por aí, participando de feiras, de congressos e tudo mais, você tem sido citado. De vez em quando você sente a sua orelha tentar, é o todo que está falando de você, pela conduta que você tem, que lá atrás, quando nós nos conhecemos e eu vi o seu projeto de captação de água, de descarte de matéria-prima, de você montar a sua empresa nesse sistema verde, eu achei muito interessante. E outra, eu venho divulgando isso há algum tempo. E não é porque você está aqui ao vivo, mas eu admiro o seu trabalho e a sua postura e a preocupação que você tem com o mercado. Sim, isso eu me preocupo muito. Muito importante, sabe, Edu? Que o pessoal use isso como inspiração, use isso como um caminho a ser seguido e veja em você um exemplo, porque eu tenho você como um exemplo de empresário obrigado. sério. Obrigado. Eu quero deixar algum legado, né? Você está entendendo? Mas, assim, cada vez que eu vejo uma ação dessa daqui, e já fizemos matérias a esse respeito e tudo mais, gostaria muito que os empresários tivessem você como exemplo e levassem isso a sério. Até mesmo pegar essa sua ideia, transformar isso num projeto e trazer isso para dentro de feiras, congressos e tudo mais. Porque somente a gente educando o nosso mercado é que nós podemos ter resultados positivos. Sim. Isso, talvez, lá no passado, sempre foi, como eu posso dizer, o elo de ligação do Souza com esse mercado. Eu sempre investi em conhecimento e de ensinar o povo, melhorar o mercado. Porque se nós não o fizermos, quem vai fazer? Sim, com certeza. Eu acho que é o nosso legado, né? Como empresário, aí, como pessoa, é deixar alguma coisa para frente, né? A gente pensa no dinheiro, imóveis, poder, isso tudo não vale nada se você morre, porque isso acaba. Então, acho que você tem que deixar alguma coisa para o futuro. Acho que você tem que plantar pensando em quem vai vir depois, que já estão pensando nisso. Porque isso, a geração de hoje, eles são muito rápidos em aprendizado. Então, se todo mundo trabalhar de uma forma correta e seguir uma linha, o caminho reto é sempre o mais perto, né? Então, sem atalhos, vamos reto e resolve todo mundo junto e vai tudo dar certo, né? Isso é nisso que a gente sempre pensou aqui como empresa. Edu, eu só tenho que agradecer você, a sua conduta, a sua história é inspiradora. A sua forma de pensar é inspirador para o mercado. E nós vamos transformar essa ideia em algo mais. Nós vamos ter que bolar um jeito de fazer com que o seu exemplo chegue mais longe. Por isso o convite de você participar desse projeto de histórias inspiradoras. Eu só tenho que agradecer a você, não como empresário, como amigo. Eu tenho que agradecer a você pelo cuidado que você tem com a natureza e com o teu trabalho, porque você leva a sério o seu cliente e leva a sério a natureza. Amigão, obrigado de coração. Foi um prazer imenso. Obrigado a você.